Paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Rico do Encocar e nós vamos para mais uma videoaula. A lição de hoje é A Igreja Começa com a Descida do Espírito Santo. E nós vamos olhar o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 47. E aqui nós estamos falando do capítulo 2 inteiro. Lembre que, se você quer que seu filho aprenda a Bíblia, você tem que expor o texto bíblico para ele. Então, leia para ele ou leia com ele. A não sei que seja muito pequenininho, aí você conta a história depois que você leu. Mas se ele já está ali a partir dos 3, 4 anos, leia para ele. E se já está alfabetizado, leia com ele. Essa lição, ela faz parte do nosso advento de Páscoa, que são esses 19 devocionais que nós tivemos, olhando por todos esses eventos, né, nessa linha do tempo. Na verdade, essa linha do tempo começa lá no Antigo Testamento, ela passa aqui por todo o Novo Testamento e ela vai para toda a eternidade. E o nosso devocional de hoje, que é esse aqui, a igreja começa com a descida do Espírito Santo, ele tem tudo a ver com a Páscoa, porque o que nós estamos comemorando são esses dois eventos aqui, certo? A morte e a ressurreição de Jesus. Isso é a Páscoa. Mas a obra de Deus, ela continua. Então a gente tem aqui a chegada, né, do Espírito Santo como uma inauguração de um novo tempo, daquilo que é resultado, daquilo que é a finalidade, né, daquilo do que a Páscoa produziu, que é Cristo vivendo entre nós e através de nós. Então a linha do tempo é muito importante para a criançada entender todos esses eventos, essa sequência, e principalmente agora aqui no finalzinho, falar, pô, legal, Jesus morreu, ressuscitou e começou a igreja. Isso é a continuação, né? Então você orou, você leu a passagem bíblica, você passou ali pela linha do tempo, como é o último, você pode, né, dar um foco um pouco maior nessa questão da continuação da obra de Deus através da igreja. Vamos dar uma olhada lá no texto, porque eu quero destacar três coisas onde nós vamos ter essa inauguração da igreja, esse começo da igreja, com três coisas que são muito marcantes, né? Primeiro é o seguinte: nós temos a descida do Espírito Santo. E aqui, esse momento aqui, onde nós temos a descida do Espírito Santo, é um momento onde nós vamos ter algo sobrenatural. Entendeu? Está falando aqui que todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, né? Surgiu sobre eles algo como chamas ou línguas de fogo. Então, uma ação sobrenatural. Mas essa ação sobrenatural, ela causa nas pessoas dúvida, porque olha, o que fala aqui o versículo 12: admirados e perplexos perguntavam uns aos outros. Que significa isto? Eles não entenderam nada. Outros, porém, zombavam, diziam: eles estão bêbados? Então veja que esse momento aqui é um momento de Deus, e é um momento bênção, mas ele edifica muito dentro da igreja e quase nada do lado de fora, ninguém entendeu nada. E a igreja tem um compromisso e um chamado para os de fora. Muito bem, aí Pedro vai lá e toma a frente, na verdade, junto com os discípulos, mas Pedro é que fala, né? Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu em alta voz a multidão. Olha só o que ele fala aqui: ouçam com atenção. Todos vocês, povo da Judéia, escutem o que lhes digo. Veja que teve um momento do poder, do fogo, do orar em línguas, e eu não vou entrar aqui nesse ponto de Espírito Santo, de oração em línguas, nada disso, mas eu quero dizer, teve um momento sobrenatural, e agora está tendo um momento de todo mundo sentar, ficar quietinho e ouvir com atenção. E entender a palavra, porque o que ele vai fazer, ele começa respondendo a pergunta: ó, essas pessoas não estão bêbadas. Lembra que a gente tinha essa pergunta aqui, essa dúvida aqui. Então tinha aqui uma confusãozinha. Ó, será que esses caras beberam? Mas ele falou assim: não, eles não estão bêbados. Então escuta com atenção o que eu tenho para falar. E quando ele vai discorrer, então, todo o seu sermão, por isso que tem que ler, é muito legal o sermão dele, ele vai citar o Antigo Testamento. Lá no finalzinho, ele vai finalizar, né, esse sermão com... Deixa eu pegar aqui, peraí, opa, cliquei errado, aqui. Ele vai finalizar esse sermão falando da crucificação, portanto vocês sabem, certeza de todo Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor em Cristo. Inclusive aqui, olha o amadurecimento
da maneira que eles entenderam a cruz. Antes a cruz, não, Jesus, você não vai para a cruz. Que negócio é esse que morreu e ressuscitou? Eles estavam assustados. Então, era tudo muito novo para eles. Aqui o conhecimento dele já amadureceu um pouco. Ele já fala da cruz, falando da glória do Senhor e Cristo, da cruz como caminho para se alcançar isso. Então, o entendimento dos discípulos, aqui representado pelo discurso de Pedro, já amadureceu. Isso é muito legal. E aí, eles vão agora produzir no público de fora uma outra atitude. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntavam aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A primeira atitude foi desconfiança, falta de entendimento e distorção dos fatos. Que foi o quê? Poxa, vocês estão bêbados. Cara, o que está acontecendo com esses malucos aí? Depois que eles sentaram e ouviram a palavra, o grupo ganhou credibilidade, o coração deles foi constrangido pela palavra de Deus, e aí os irmãos buscaram, aqueles que viriam a ser irmãos, né? Buscaram direção com eles. Cara, o que que eu faço? Né? Gerou neles assim um sentido, um vazio e eu estou perdido e o que eu tenho que fazer? E aí Pedro vai explicar, né? Ó, vocês devem se arrepender, cada um e ser batizado em nome de Cristo, nanana, e aqui no final fala, ó, naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Mas eu quero destacar nesse primeiro momento essa diferença de falta de credibilidade que nós vamos ver aqui em cima, no finalzinho, né, no versículo 12 e 13, desse momento do Espírito Santo, né, porque vai falar que eles estavam, né, olha, o que significa isso? Ah, eles estão bêbados. E depois que eles sentam e ouvem a palavra, a conversa muda. Aí a conversa já é o seguinte, meu, o que eu tenho que fazer? Vocês têm que me instruir. Eles estavam com o coração partido, o coração constrangido, que tem outra tradução boa também, que é ANAA. Ficaram muito comovidos e perguntar, deixa eu pintar aqui, né? Ficaram muito comovidos. Olha, ó, ficaram aflitos a NVI. Aqui é a NVT, né? A NTLH, quando ouviram isso, ficaram muito aflitos. Então, o coração deles realmente foi ali comovido pela palavra de Deus, mas eu quero destacar essa diferença de atitude quando nós tivemos só o Espírito e quando a gente teve o Espírito e a palavra, porque o Espírito Santo continuou agindo através do momento onde tinha só um falando e todo mundo ouvindo. E naquele momento anterior, sobrenatural, todo mundo falando em várias línguas, não sei o que, pá, os de fora falaram, meu, o que é isso? Vocês estão bêbados? Depois do sermão, eles falaram assim, cara, vocês têm razão. Vocês, né, sabem o caminho, o que eu tenho que fazer. E, se não fosse suficiente, eu gosto muito quando vai falar aqui no final, no versículo 47, que eles iam desfrutando a simpatia do povo. Olha só que interessante. Então, a igreja começou a crescer, né, sempre louvando a Deus, adorando no templo, eles, né, perseveravam lá na doutrina dos apóstolos, estavam estudando a palavra de Deus. Agora, uma coisa muito interessante, eles iam desfrutando da simpatia do povo. E aqui eu quero lembrar disso que a gente tanto fala na linha do tempo, a continuação da obra de Deus. Jesus agora está agindo através da igreja. E todo o povo, a gente sabe que sempre vai ter, né, tem lugares que tem uma perseguição mais severa, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que talvez nunca vão se converter, mas Deus tem gente que é seu povo, que é seu filho. E ele vai ser despertado pela simpatia da igreja, pela simpatia, né, de todo esse movimento que começa exatamente com poder, ele vai, né, para a palavra e ele avança para esse momento onde a igreja está se desenvolvendo e as pessoas estão tendo simpatia. E olha só aqui o que fala: a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Maravilhoso, né? Vamos então lá na folha, porque depois de tudo isso, essa lição é muito boa, eu gosto, né? Como missionário, eu surto com esses negócios aqui.
O Espírito Santo desce e dirige a igreja para a sua missão, a comunhão dos irmãos e a expansão do evangelho. Veja que em Atos 2 eu posso observar essas três coisas aqui, ok? Então, o Espírito Santo, ele vem com aquele momento sobrenatural, mas existe uma missão, existe uma palavra a ser pregada, os irmãos terem comunhão, o evangelho ser expandido. E o que significa isso? O Espírito não fala por si mesmo. Sua obra é glorificar o Filho e capacitar os crentes para a missão na igreja. Ou melhor, a descida do Espírito Santo é para levar a mensagem que aponta para Cristo. Eles têm que se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados e receberão perdão por aquilo que Cristo fez na cruz. Aqui a gente tira um pouquinho essa ênfase, às vezes, que se dá muito grande no Espírito Santo. Parece que Atos 2 é somente sobre o Espírito Santo, mas se a gente observar bem, Atos 2 é sobre a obra de Cristo continuando através da igreja. E aí a gente vai finalizar, devemos orar para que o Espírito Santo nos dirija e ajude a amar a Deus, a amar os irmãos e pregar o Evangelho para todos. E é dessa maneira que você vai terminar esse advento de Páscoa com seus filhos. Passamos pela última semana de Jesus, passamos pelo ponto alto, que é a sua morte e ressurreição, e avançamos para a continuação da obra de Cristo, porque agora esse devocional ele se torna vivo. Aquilo que nós estamos falando lá, de Jesus aparecer para os discípulos, do Espírito Santo inaugurando a igreja, é algo que nós temos a mesma realidade hoje. O mesmo Espírito está conosco hoje, o mesmo Jesus está conosco hoje. Então a gente tem que orar para que o Espírito Santo nos ajude, nos dirija e que o Senhor também use as nossas vidas para a gente amar as pessoas, para a gente pregar o Evangelho, que a gente de fato se arrependa dos nossos pecados e ame as pessoas. Eu sempre falo que se a gente tiver que dar uma segunda chance, que a gente dê sempre uma segunda chance para o próximo e que a gente seja duro com a gente. Normalmente é o contrário, né? A gente é duro com os outros e para a gente sempre tem a segunda chance. Não, seja duro com os seus próprios pecados. Olhe menos para o pecado do outro. Dê uma segunda, uma terceira chance. Personalize o devocional com os seus filhos nesse sentido. Quem é o outro que precisa ser perdoado, precisa ser dada a segunda, a terceira chance? E quais são os seus erros dos quais você tem que ser, aí sim, duro e firme? Porque isso é muito o reflexo de Cristo em nós. Olha, eu estou olhando para os meus pecados e querendo mudar, eu estou amando o próximo e anunciando o Evangelho. Isso tem tudo a ver com ser cristão e com ser igreja. E é assim que a gente termina. Parabéns para você que entendeu que não foi só um momento devocional, mas foi Deus trabalhando a vida do seu filho, né? Restaurando a imagem dele na vida do seu filho através da sua vida. O Inculcar tem o advento de Páscoa e o advento de Natal, que são dois devocionais rápidos para todo dia. E aí temos o estudo bíblico, que é o material para você sentar com o filho uma vez por semana, e aí é um tempo maior de realmente estudar a Bíblia com ele, mas nesse mesmo pique, de uma maneira adequada para o seu filho, sem perder a profundidade e clareza da palavra de Deus. Vai lá no Instagram, nosso site, conhecer aí um pouquinho mais, manda um WhatsApp que eu te mando uma amostra e você vai conhecer o material. Deus te abençoe, paz do Senhor. Parabéns para você que fez todos esses devocionais e chegou aqui no último, na nossa linha do tempo, cumprindo com todos eles. Paz do Senhor, até mais, tchau, tchau.